A Gazeta Norte Mineira está começando e traz os seguintes destaques. Polícia Militar apreende drogas no bairro Major Prats. Os cuidados que precisam ser tomados antes e depois de fazer tatuagem. Os benefícios econômicos e ambientais da energia solar. Ministério da Educação prorroga prazo para renegociação de dívida com FIES. E ainda, CRLV 2019 começa a ser exigido a partir desse dia 1º. A partir de agora no jornal Gazeta Norte Mineira. A Terra está sobrecarregada. Um cálculo realizado por uma organização mostra que em 7 meses esgotamos todos os recursos que a Terra é capaz de oferecer de forma sustentável no período de 1 ano. O uso de fontes de energia limpa, como a solar, é um dos caminhos para mudar esse cenário no Brasil. A geração desse tipo de energia mais que dobrou em 2019. Confira na reportagem de Marcela Martins. Vem dele toda a energia que nos mantém vivos aqui na Terra. E cada vez mais vem dele também a energia elétrica. A geração de eletricidade a partir do sol dobrou no Brasil em 1 ano. Hoje são 83 mil telhados solares no país. Uma energia mais limpa, melhor para o meio ambiente e também mais barata para o consumidor. Esta empresa aqui tem 4 unidades e gastava de energia elétrica mais ou menos R$ 7.000 por mês. Depois da instalação das placas, que foi há menos de 1 ano, essa conta caiu em mais de 90%. Hoje o gasto médio é de apenas R$ 360 por mês. A única coisa que se paga é a taxa de disponibilidade do sistema, da concessionária, que é a taxa mínima, e a taxa de iluminação pública. Atualmente, as grandes empresas cobram muito dos fornecedores delas que estejam também enquadradas essa responsabilidade social, responsabilidade ambiental, Então, quem tem alguma atitude nesse sentido, sem dúvida tem um diferencial competitivo frente aos outros que não têm. E foi a empresa do Guilherme a responsável pela instalação. Então, basicamente, a luz do sol, ela emite uma radiação. Essa radiação vai bater nas placas, aí vai ter um inversor que faz a transformação da energia contínua para alternada. Essa energia alternada é a mesma que você tem na sua casa, que a concessionária da sua cidade vai estar gerando aquela energia para você. Nesse caso, você vai estar gerando sua própria energia. Minas hoje é o estado que mais gera energia por meio de usinas fotovoltaicas. Uma vez que as placas são instaladas, o consumidor passa a produzir sua própria energia. Nos lugares onde a concessionária é a CEMIG, ainda dá para fazer um bom negócio. Quando o cliente gera energia e não consome no ato imediato da geração de energia, ele faz um empréstimo gratuito à distribuidora, injetando energia na rede. E quando necessário do seu consumo, esses créditos são abatidos na sua fatura de energia. Já existe um modelo que inclui baterias, que armazenam o que é produzido de dia para ser usado de noite, mas a opção sai mais cara. O Anísio, por exemplo, que fez a instalação em 2 unidades da empresa, usa os créditos nas outras 2 sedes. Deu tão certo que ele resolveu instalar na casa dele também. Lá em casa também eu tive redução de 100%, toda a minha energia eu gero na minha casa. Então eu só pago a taxa mínima também. A instalação costuma custar a partir de R$ 5.000. Hoje existe um incentivo do governo, por isso os bancos oferecem um financiamento diferenciado. Há controvérsias no modelo. Isso porque, com menos gente usando a energia elétrica das companhias, o custo tende a aumentar para os que continuam dependentes dela. Por isso, novas regras estão em discussão. Do ponto de vista ambiental, não há dúvidas. A ONU estabeleceu a geração de energia limpa como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável e apontou a solar como uma tendência de investimento em 2019. Boa notícia em um país tropical, onde o sol, mesmo no inverno, nasce para todos. O prazo para renegociação de dívida com o FIES havia encerrado na última segunda-feira, dia 29, mas foi prorrogado. O repórter Maurício Nunes tem mais informações.
O Ministério da Educação, MEC, prorrogou para o dia 10 de outubro o prazo para renegociar a dívida do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A portaria que prevê a ampliação da renegociação foi publicada ontem, dia 30, no Diário Oficial da União. Para fazer o pedido, os estudantes precisam ter firmado o contrato com o FIES até o segundo semestre de 2017. Estar com as parcelas atrasadas em no mínimo 90 dias e ter contratos em fase de amortização. Além disso, os contratos não podem ser objeto de ação judicial. A depender do tipo de contrato, a renegociação também poderá ser feita pelo prazo de amortização. De acordo com o Ministério da Educação, mais de 500 mil alunos estão com os contratos de financiamento na fase de amortização e com atraso no pagamento das prestações. O saldo devedor total alcança o valor de 11,2 bilhões de reais. Para regularizar a situação, os interessados devem procurar a instituição bancária onde o contrato foi assinado. O valor da parcela resultante da renegociação não pode ser inferior a R$ 200. Há ainda a parcela de entrada. O estudante deve pagar ou 10% da dívida consolidada vencida ou R$ 1.000. Maurício Nunes para o Jornal Gazeta Norte Mineira. Confira agora a previsão do tempo para toda a região sudeste. A região sudeste ainda vai ficar sob a influência de uma forte massa de ar seco nesta quinta-feira. Portanto, o sol brilha forte em todos os estados e não há expectativa de chuva. A circulação dos ventos associados à frente fria que passou ainda favorece a formação de nuvens entre o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro pela manhã. Mas depois o sol também aparece e não chove. A mínima prevista para São Paulo é de 13 graus e a máxima chega aos 27. A temperatura também se aproxima dos 27 graus em Belo Horizonte e em Vitória. E no Rio de Janeiro, a máxima é de 31 graus. O volume acumulado na região nos próximos dias não será muito elevado. Apenas o litoral paulista, sul do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro podem acumular volumes de até 20 milímetros. Daqui a pouco, fiscalização de trânsito cobrará documentos em dia dos veículos.